Bom dia a todos. Hoje nós estamos dando início ao nosso segundo estudo clínico do ano, o estudo clínico do processo de enfermagem. E hoje nós vamos ter o tema, que é o atendimento prioritário da criança com hipertermia. E esse estudo clínico está sendo uma produção, junto da COPE, do Serviço de Emergência Pediátrica, que é a primeira vez que o Serviço da Emergência Pediátrica está tendo essa oportunidade de apresentação do estudo clínico. Hoje a gente tem um público, eu estava dando alguns minutos, porque às vezes o pessoal, para estar saindo da assistência para vir, demora um pouquinho. Mas também a gente tem que iniciar, porque a gente tem um compromisso, o nosso estudo também está sendo gravado, e está sendo a possibilidade também da apresentação, né, em tempo real, para o pessoal poder estar acompanhando na rede. Eu acho que deixa eu ver, só queria que as pessoas se identificassem mais ou menos, quantos são os enfermeiros dessa instituição. Pode, por favor, levantando o braço. Ok. Os professores, que eu já vi que também temos aqui. Os residentes de enfermagem. Tem uma representante. Técnicos e auxiliares da casa. E os estudantes de enfermagem, que também estão aí representados, né? Ok. Então, todos sejam muito bem-vindos. E eu vou passar a palavra para as gurias, para a Karine e para a Betina, que vão estar apresentando o estudo aqui conosco. Obrigada. Bom dia. Então, primeiramente, queria agradecer a oportunidade da gente poder mostrar nosso serviço, né, que é um serviço que foi separado, que é novo. Primeiramente, então, me apresento. Meu nome é Karine, eu sou enfermeira da Emergência Pediátrica. Sou integrante do COPE também. A Betina Franco, que vai apresentar, também é integrante do COPE, enfermeira da emergência. O enfermeiro Cássio, da Emergência Pediátrica. A Cláudia, enfermeira Cláudia Artinac, que não se encontra, está de férias. Esse trabalho teve orientação da professora Maria Luzia. A gente tem também o chefe de serviço, que é o enfermeiro Valmir, que nos chefia lá no momento. Então, inicialmente, o objetivo do nosso estudo é analisar os diagnósticos de enfermagem da NANDAS, intervenções e os resultados de enfermagem referente à hipertermia em paciente pediátrico no serviço de emergência. Diante, então, da nossa experiência como enfermeira, então, muitos questionamentos a gente teve durante toda essa trajetória, né? Então, a gente tem a questão do estudo. Os diagnósticos e as intervenções de enfermagem inseridos no sistema GH-Web do Hospital de Clínicas, eles contemplam as necessidades dos pacientes pediátricos com temperatura corporal elevada na emergência? Então, inicialmente, a gente vai mostrar um pouquinho do serviço de enfermagem de emergência pediátrica. Logo, a gente vai apresentar o acolhimento com avaliação e classificação de risco, temperatura corporal, os diagnósticos, as intervenções e os resultados de enfermagem. Bom dia a todos. Uma ótima assistência para vocês. Para nós da emergência pediátrica, mais especificamente junto com a professora Lourdes, que é chefe do serviço de emergência adulto e pediátrica, é um orgulho para nós hoje poder estar apresentando nesse estudo clínico, nosso primeiro estudo em pediatria, como a Maria do Carmo referenciou. A emergência pediátrica, ela passa pelo sistema de classificação de risco na entrada do paciente junto com o sistema de emergência em enfermagem, adulto e pediatria. A porta de entrada ela é livre, o acesso é livre, a demanda é livre para todos os pacientes que chegam na emergência com demanda espontânea. Tanto do ambulatório do nosso hospital, quanto do hospital propriamente dito, eles são encaminhados a alguns pacientes de emergência. Alguns municípios do interior, toda a rede básica de saúde, PAs de Porto Alegre, e mais alguns locais do interior que são encaminhados via emergência. Então, a nossa porta é por demanda espontânea, todos os pacientes que chegam, eles são atendidos, eles recebem um atendimento. O próximo.
Então, nós temos um percentual de atendimento na emergência pediátrica em torno de 21,73%, a cirúrgica de 20,93%, a obstetrícia de 21,42% e a clínica de 35,92%. Isso são a demanda do atendimento em emergência. Depois das especialidades, elas são atendidas como consultorias. A emergência ela foi criada em 1989, né, com atendimento do serviço de emergência, enfermagem, adulto e pediatria, até 2004. Em 2004 2012, ela constituiu uma chefia única. Em 2012, ela foi reconstituída, passou a ser serviço de emergência e enfermagem, coordenado pela professora Lourdes, com 2 assessoras, e a partir desse momento também se criou 2 unidades, emergência pediátrica e a emergência adulto, até no entanto. A área física ela é composta por 9 leitos pediátricos, sendo que esses 9 leitos são considerados leitos de internação, com uma demanda de 10 técnicos, 6 enfermeiros e 14 pediatras. O atendimento, em média, na emergência, desde a entrada ali pela classificação de risco, em torno de 1.000 pacientes que entram via emergência, e depois a gente vê o desfecho. Na entrada, na classificação de risco, o técnico de enfermagem ele faz a classificação, ele verifica os sinais vitais. A criança sempre ela vai ser prioridade. Nós temos 2 salas, 2 consultórios de classificação. Geralmente, o consultório 2, a gente faz uma opção para que seja a criança classificada nesse consultório. Então, mediante o enfermeiro classificador, ele vai priorizar até para não deixar as crianças no meio do adulto, já para direcionar imediatamente quando chega, até pela demanda da criança, que às vezes ela é menor em relação ao adulto, não tem por que deixar aguardando. O técnico, assim que ele verifica os sinais vitais, ele já coloca a identificação, que é a pulseira de identificação, independente se a criança vai ficar ou não no hospital, pela classificação de Manchester. Ele passa para o enfermeiro classificar nessas 2 salas, priorizando a sala 2. Mediante a classificação de Manchester, o enfermeiro classifica e depois ele passa, se for encaminhado, depois a Karine vai falar para a rede. Se não for encaminhado para a rede, ele entra para a sala de espera. Tem uma sala de espera com cadeiras aguardando. A gente tem 2 consultórios na sala de espera e mais uma sala de pequenos procedimentos, uma sala de procedimentos, uma nebulização, alguma injeção intramuscular, algumas coisas, alguma consultoria que a criança vai esperar 2 ou 3 horas. Nessa sala de espera a gente tem 4 poltronas, que a criança pode ficar melhor acomodada, aguardando o desfecho também. E os 2 consultórios médicos. Nós temos um box de atendimento de emergência, que ele já funciona daí diretamente dentro do serviço de emergência pediátrica, onde o classificador, quando ele classifica e ele tem indicativo para atendimento no box, essa criança ela é passada diretamente para o box. O box ele é equipado hoje com monitores novos, inclusive que chegou para manter a monitorização, inclusive de transportes. E a gente ainda tem algumas coisas que a gente está inovando, né, dentro desse serviço, mas a gente já está bem melhor estruturado com o decorrer do tempo. A criança que é classificada e ela passa para o atendimento, que ela não fique na sala de observação, que não fique na sala de procedimento, que passe pela sala de observação, onde é um indicativo de internação. Essa criança ela é atendida, ela recebe todo o atendimento, segue o processo de enfermagem, admissão, evoluções, prescrições, todo o processo de enfermagem. Essa criança ela recebe também uma identificação. Se ela é menor de 3 anos de idade, ela já é identificada com a pulseira do risco de queda. Se ela é maior de 3 anos de idade, ela recebe é feita uma ficha de crédito de avaliação. A partir do score, vai ser identificado ou não. Tem um folder também indicativo que a gente construiu, junto com o grupo do hospital, para a questão de risco de quedas. Nessas acomodações, temos o posto de enfermagem, que fica junto numa sala específica, e nós temos também, hoje, a acomodação para a mãe, que é em poltrona reclinável. Nós temos um armáriozinho que ela pode colocar algumas
objetos ou pertences da mãe e o leito ou cama da criança. Na emergência, a gente tem que ter leitos de 0 a adultos, considerado o tamanho de adulto, porque as crianças elas variam de uma idade de 0 a 13 anos, 11 meses e 24 dias. Então, assim, a gente precisa de camas, às vezes, maiores, às vezes, camas menores. Às vezes, a gente acomoda em algumas macas. Hoje, a gente está nas solicitações da compra de algumas camas que sejam adequadas para a demanda do tipo de internação que se tem. Então, a gente procura acomodar numa enfermaria que temos 5 leitos, e depois dessa enfermaria nós temos 3 boxes, os boxes para isolamentos, box 1, 2 e 3, sendo que o 3, geralmente, a gente, em épocas de muito frio, ou de inverno, ou que a demanda é maior de bronquiolite, patologia de bronquiolite, a gente acomoda em uma mesma sala. Fica outras para varicela ou coqueluche, que a gente também tem uma demanda grande para a emergência pediátrica. A avaliação, então, ela ocorre na classificação de risco pelo protocolo de Manchester. Antes se fazia pelo protocolo canadense, e algum tempo atrás a gente tinha outras classificações, inclusive a gente tinha até o sistema de triagem. Hoje a gente faz pela classificação de Manchester, onde todos os enfermeiros foram capacitados, e os enfermeiros que trabalham na emergência, eles passam pela classificação de risco também. A classificação de risco de Manchester, ele está em torno desde setembro de 2011, implantado na emergência. E, como havia dito antes, ele assegura o atendimento mediante a gravidade, priorizando a gravidade. Inclusive, assim, às vezes chega idoso, na emergência querem passar na frente porque é idoso. Independe se é idoso, jovem, que for, pelo Manchester, pela demanda dos pacientes, nós avaliamos pela gravidade e eles vão ser passados sempre na frente. Claro que a gente prioriza a criança em função da demanda, às vezes menor, em função do adulto. Mas não vai interferir de passar um adulto na frente se a gravidade dele for maior. Obrigado. Então, continuando, a definição de prioridades do protocolo de Manchester, ela é classificada em 5 níveis de prioridade, sendo o vermelho, com atendimento imediato, o laranja, muito urgente, com atendimento em até 10 minutos, o amarelo, urgente, com atendimento em até 60 minutos, o verde em até 120 e o azul até 240 minutos. O protocolo de Manchester ele apresenta 50 fluxogramas de apresentação. Isso é referente ao sinal e sintoma que a pessoa chega na emergência. Então, dentre esses, 7 são específicos para a pediatria, né? Bebê chorando, criança irritadiça, criança mancando, dispneia em criança, dor abdominal, mal-estar em criança e pais preocupados. Nós temos também o projeto piloto, que é juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde, que é o paciente certo no lugar certo. Os pacientes verdes, os verdes e os azuis, eles são encaminhados com contato prévio com a unidade pronto atendimento da Cruzeiro ou pronto atendimento da Bom Jesus, garantindo o atendimento do paciente nesses locais. Esse é um folder de, no caso, de deslocamento dos pacientes, que eles podem ter acesso ao telefone das unidades, os ônibus, as linhas de ônibus que passam próximo às unidades, que a gente fornece aos pacientes. Caso os pacientes não tenham condições de ir, o transporte ele, é dado também para o paciente aqui. Os critérios para o paciente classificados como verde e azul. Então, na emergência pediátrica, ele tem que ter 1 ano de prontuário ativo no ambulatório ou até 1 ano de internação, fibrose cística, paciente transplantado, atresia de vias biliares e cirurgia de Kasai, pacientes em uso de imunossupressor, pacientes oncológicos em tratamento, anemia falciforme, icterícia neonatal no hospital desses pacientes que tenham nascido no hospital de clínicas e os erros inatos do metabolismo. Então, esses pacientes classificados como verde e azul, nós atendemos aqui. Então, a criança do nosso estudo clínico,
Só para vocês terem uma ideia, então ela passou por um acolhimento com classificação de risco, logo após ela passou por uma consulta com pediatra, e logo após ela entrou na sala de observação. Isso tudo aconteceu no dia 12/2 ao meio-dia. Ela foi transferida para a unidade 10º Norte, dia 13 às 20 horas, e ela teve alta hospitalar dia 25/2. Ela chegou no acolhimento com a queixa principal. A mãe chegou com a queixa principal. Mãe relata febre alta, temperatura de 41. Os sinais vitais, a dor 3, a temperatura auricular 39,5, a frequência cardíaca 198, a respiratória 58, saturando 95, e o início dos sintomas foi há 2 dias. E a mãe medicou a criança com 3 gotas de paracetamol. Então, a gente sabe, né, já é conhecido que a febre é responsável por 70% dos atendimentos em emergências pediátricas em todo o mundo. Então, a gente sabe, até de casa, que criança com febre já é uma preocupação. Os instrumentos que a gente utiliza no protocolo de Manchester, que é a tabela de temperaturas, que a temperatura é aferida é a membrana timpânica, então é o termômetro auricular. Muito quente, ela é maior ou igual a 39, quente é de 38,5 a 38,9, febril de 37,5 a 38,4. Eu mostro para vocês isso daí, depois eu vou explicar melhor a questão dos discriminadores. A régua, então, da dor pediátrica que a gente utiliza é essa aqui, né, que é a numérica, né, ou das carinhas, que a gente utiliza lá, que esses instrumentos eles são preconizados pelo protocolo. O fluxograma, então, se apresenta dessa forma, né? Então, é o fluxograma. Os discriminadores, então, cada discriminador a gente vai lendo e vendo se tem risco ou não. O nosso discriminador, então, foi o 37, pais preocupados. Aí a gente avaliou. Tem obstrução de via aérea? Não. Respiração inadequada? Não. Choque? Não. Criança não reativa? Não. Daí a gente pula para baixo. Sinais de dor intensa? Não, porque a dor dela era 3. Resposta à dor ou à voz apenas? Não. Não reage aos pais. História de overdose ou envenenamento? Não. Erupção cutânea fixa? Não. Púrpura? Não. Prostração e hipotonia? Não. Criança quente. Então, a gente para aqui, criança quente, porque ela estava com 39,5 de temperatura. A classificação dela é laranja, então ela tem que ser atendida em até 10 minutos. O processo de enfermagem na emergência, então, a gente não tem, no sistema, não é estruturada a nossa anamnese. Então, a gente tem alguns critérios mínimos já preconizados pela instituição. Presença de acompanhante, telefone, religião, motivo da internação, alergias a medicamentos, condições alimentares do paciente. Daí vem a avaliação, né, a nossa avaliação funcional, condições da pele, tecidos, a dor, as questões sociais também, que a gente recebe bastante criança com questão social, as condições emocionais também da criança, da mãe, né, porque quando a gente cuida de criança, a gente não cuida só da criança, a gente cuida da família também. Crenças e valores, os diagnósticos de enfermagem, as condutas e as condutas de educação. A nossa nota de admissão, então, quando a criança entrou na sala de observação pediátrica, PF, 3 meses e 22 dias, feminino, procedente de Porto Alegre, acompanhada pela mãe, FG, o telefone, católica, 1º grau incompleto. Ela vem à emergência por meios próprios, por estar apresentando o quadro de febre. Aí a mãe relatou que a febre era 41, há 2 dias com irritabilidade. Mãe refere que medicou com 3 gotas de paracetamol sem melhora, não teve intercorrências na gestação e parto, nega patologias prévias e alergias a medicamentos, as vacinas estão em dia, a alimentação da criança é leite de vaca com mucilon, e a mãe refere que, no momento, a criança está com muita febre.
O objetivo, então, o que a gente viu na criança, a paciente irritada e agitada em alguns momentos, acompanhada da mãe, apresentando rubor facial, pele quente e hidratada, eupneica, ventilando espontâneo em ar ambiente, ausculta pulmonar, movimentos ventilatórios uniformemente distribuídos, sem ruídos adventícios, frequência respiratória de 58, saturando 99, aceitando bem a dieta, abdômen normotenso, depressível à palpação, eliminações em fraldas, extremidades aquecidas, perfundidas e pele íntegra. Os sinais vitais, então, no momento da admissão. 180 batimentos por minuto, a temperatura ainda se mantinha em 39,5, a escala de chips era 5 e o peso da criança era 6,300. Então, a criança já estava sendo medicada inadequadamente por estar apresentando, a mãe ter dado 3 gotas de paracetamol. A escala que a gente utiliza no hospital para crianças de 1 mês a 5 anos é a escala de CHIPS. Né? Então, ela avalia o choro, é uma escala de 3 pontos, avalia o choro, a expressão facial, a postura do tronco, postura das pernas, a inquietação motora. Ela tem um score mínimo de 0, score máximo de 10. E a pontuação de 0 a 10 é sem dor ou dor controlada, e de 4 a 10 é tem que melhorar o tratamento analgésico. Os nossos diagnósticos, então, que a gente colocou então na criança logo que ela entrou, foi termorregulação ineficaz relacionada a condições ambientais e o risco de queda relacionado a extremos de idade. Os cuidados prescritos, então, foram verificar sinais vitais, manter a temperatura ambiente em 25 graus, minimizar a exposição dos pacientes aos fatores de risco ambientais, orientar o paciente e família, então, relacionada às roupas, e os cuidados com as quedas. A conduta, então, foi impulsionado um acesso venoso periférico, teve o alívio de roupas, foi medicada conforme a escala de CHIPS, foi sinalizada com a pulseira de identificação, a pulseira de identificação e a pulseira do risco de quedas, e a orientação dada à equipe foi observar curva térmica. A conduta de educação, então, para a família foi orientar quanto às roupas, ao risco de queda, a pulseira identificadora, a higienização das mãos, foi fornecido também o folder educativo e o cartão de acompanhante. Então, a familiar ela compreendeu as orientações. Os diagnósticos de enfermagem, então, esses que eu acabei de citar, então, é termorregulação ineficaz, as necessidades humanas é a psicobiológica, da psicobiológica é a regulação térmica, a taxonomia, então, está no domínio 11, segurança e proteção, e na classe 6, termorregulação. E o risco de queda também é uma psicobiológica, inserida na segurança física e meio ambiente, o domínio 11, também segurança e proteção, e a classe lesão física. Esses diagnósticos eles estão inseridos, então, no sistema e também na NANDA, né, de acordo com a NANDA, é o termorregulação. O conceito dele, então, foi o que nos levou a estudar essa questão. É a flutuação da temperatura entre hipotermia e hipertermia. O fator relacionado foram as condições ambientais. As características definidoras, então, são rubor, temperatura corporal instável, hipertermia persistente. No caso, o que nos levou a discutir? Que a flutuação entre hipotermia e hipertermia, ela não contempla essa criança no caso, porque o tempo todo ela apresentou hipertermia. E o risco de queda, só para trazer o conceito para lembrar, né? Risco de susceptibilidade aumentada para quedas que podem causar dano físico. O fator de risco, então, extremos de idade e peso. Primeiramente, então, bom dia a todos. Eu vou agradecer a presença de todos também. Eu vou falar um pouquinho e relembrar sobre a fisiopatologia da hipertermia. Então, a gente começa com o calor produzido menos o calor perdido é igual à temperatura corporal. E os níveis de temperatura corpórea resultam de uma coordenação de vários sistemas do organismo.
E para que a temperatura corpórea permaneça constante, o calor produzido pelo corpo deve ser igual à perda do calor para o ambiente. E conforme a Guyton e Potter, a temperatura central normal é 36,5 a 37 graus centígrados. A temperatura corporal é controlada pelo equilíbrio entre a produção e a perda de calor. Quando a velocidade dessa produção de calor é superior à velocidade da perda, o calor se acumula e a temperatura corporal se eleva. Inversamente, né, quando a perda de calor é maior, tanto o calor corporal quanto a temperatura diminuem. Aqui é só uma figura ilustrativa do hipotálamo, né, que é o centro regulador da temperatura. E ela é feita por feedbacks neurais pelos centros termorreguladores do hipotálamo. Quando as células do hipotálamo anterior se aquecem além de um determinado ponto, os impulsos nervosos iniciam o processo da perda de calor, através de transpiração e da vasodilatação, inibindo essa produção de calor. E caso as células se resfriem, a produção de calor ocorre pela vasoconstrição e é demonstrado através do tremor muscular e a liberação da tiroxina. Esse calor é produzido, então, no corpo como um produto secundário do metabolismo, que a fonte primária é o alimento. A produção do calor é um dos principais produtos finais do metabolismo. Falar um pouco de alguns fatores, né, que determinam a taxa de produção do calor. São vários, mas a gente selecionou só esses três, que é a taxa do metabolismo de todas as células do corpo, uma taxa extra de metabolismo, que é causada pela atividade muscular ou atividade física, e um metabolismo extra causado pelo efeito da tiroxina sobre as células, causada pelo efeito da epinefrina e a norepinefrina pela estimulação simpática sobre as células. Perda de calor. À medida que produz calor, o organismo também perde calor. Deve haver um equilíbrio entre a perda e a produção de calor, para manter a temperatura corpórea estável. E os processos básicos dessa perda é a radiação, condução, convecção e evaporação. E alguns fatores que influenciam na temperatura corporal: a idade, a atividade física, as influências hormonais, as variações diurnas, o estresse, o ambiente, e fala ali no diagnóstico, né, a ingestão de líquidos frios e quentes e o fumo. Fala sobre a febre, que ocorre quando os mecanismos da perda de calor são incapazes de manter o ritmo com a produção excessiva de calor. Quando o metabolismo corporal se eleva, aumenta o consumo de O2, que também o metabolismo corporal aumenta em 7%. Frequência cardíaca e respiratória também aumentam para atender às necessidades metabólicas do corpo, quanto aos nutrientes. O mecanismo da febre, ele é quando o micro-organismo invade o corpo, a corrente sanguínea, ele é fagocitado, digerido por bactérias que liberam substâncias que ativam o set point do hipotálamo, causando a febre. Os locais de mensuração da temperatura corporal: central, reto, membrana timpânica, que é mais usado na emergência, na parte do acolhimento, esôfago, artéria pulmonar e bexiga vesical, superfície pele, axila e oral. Então, a evolução do caso, essa criança foi admitida dia 12/2, foi coletada uma urocultura que deu negativa, foi realizado também uma punção lombar, exames de sangue, e em 13/2 tivemos o diagnóstico médico de meningite viral. Vou falar um pouquinho sobre a meningite, que é um processo inflamatório da meninge, que pode ser causado por um grande número de agentes etiológicos. A etiologia, o agente é identificado em 10% dos casos, e 85% por casos é por enterovírus. E a viral, as manifestações clínicas variam de acordo com o agente etiológico e a idade da criança. Início agudo, podendo evoluir até em 1 semana. Sinais e sintomas: febre, cefaleia, vômito,
dor abdominal, diarreia, sinais meníngeos, rigidez de nuca, Kernin e Brudzinski, irritabilidade, letargia, abalamento de fontanela e, eventualmente, convulsões. E o tratamento é sintomático. Bom dia, eu sou a Betina e eu vou dar continuidade, então, para o caso. Tá? Diante de todo o exposto, através dos registros de enfermagem, né, a gente começou a estudar os diagnósticos de enfermagem referentes à regulação térmica. Num primeiro momento, a gente foi verificar os diagnósticos disponíveis no sistema GH e a gente percebeu que a gente só tem 2 diagnósticos disponíveis, que o primeiro é a termorregulação ineficaz, que tem como fator relacionado condições ambientais e com características definidoras a palidez, rubor, tremores, calafrios, arrepios, hipotermia, convulsões, temperatura corporal instável, hipertermia persistente e pele moteada. O segundo diagnóstico disponível é o risco de desequilíbrio na temperatura corporal, que tem apenas 2 fatores de risco, que é extremos de idade e o segundo, condições ambientais, que é o mesmo fator relacionado da termorregulação ineficaz. Então, nesse primeiro momento, a gente fez uma revisão dos diagnósticos do sistema, né? A gente pôde perceber também que tem cuidados restritos no sistema, né? Entre eles, orientar pacientes, verificar sinais, manter a temperatura do ambiente, aliviar roupas, cuidados para hipotermia e para hipertermia. Verificando esses diagnósticos, então, a gente retomou a nossa questão de estudo, né? Os diagnósticos das intervenções de enfermagem inseridos no sistema GH contemplam as necessidades dos pacientes pediátricos com temperatura corporal elevada na emergência. Então, diante dessa questão, a gente começou a discutir, né? E fomos, então, para os diagnósticos da ANANDA, né? Ver o que a ANANDA-I tem de diagnósticos disponíveis. Além do termorregulação ineficaz, do risco de desequilíbrio na temperatura corporal, a ANANDA ainda oferece, né, o diagnóstico de hipertermia e hipotermia. Hipotermia não é o caso desta criança, né, porque em nenhum momento ela teve uma temperatura abaixo de 35. Durante todo o período que essa criança ficou no serviço de emergência, ela não apresentou temperatura corporal dentro do padrão da normalidade. Termorregulação ineficaz, pela definição da ANANDA, né, é a flutuação da temperatura entre a hipotermia e a hiper, e em nenhum momento, a gente avaliando os registros, a gente verificou que essa criança teve uma temperatura hipotérmica. Então, o mais adequado e mais acurado, o diagnóstico seria a hipertermia, que atualmente a gente não tem disponível no nosso sistema. Então, para esclarecer para vocês, a hipertermia está no domínio 11, segurança e proteção, na classe 6, termorregulação. Tem por conceito temperatura corporal elevada acima dos parâmetros normais. A ANANDA, então, oferece várias características definidoras e vários fatores relacionados, mas a gente trouxe apenas os que se encaixou no perfil do nosso paciente, né? Que a criança então apresentava aumento na temperatura corporal acima dos parâmetros normais, ela tinha a pele avermelhada, pele quente ao toque, taquicardia e taquipneia. E dentre os fatores disponíveis, o que mais se adequa a essa criança é a doença. Todo o nosso estudo, então, a gente se baseou a partir dos diagnósticos de hipertermia. A gente selecionou 2 resultados de enfermagem a partir da NOC, o primeiro, termorregulação, e o segundo, sinais vitais. Termorregulação, segundo a NOC, é o equilíbrio entre a produção e o aumento e a perda de calor, está no domínio saúde fisiológica, na classe regulação metabólica, e sinais vitais, o quanto a temperatura, o pulso, a respiração e a pressão sanguínea estão dentro de uma variação normal. Para esses 2 resultados de enfermagem, então, o primeiro, termorregulação, a gente selecionou 3 indicadores. O primeiro, aumento na temperatura da pele, irritabilidade, mudanças na cor da pele.
essa criança chegou no serviço de emergência, então, com a pele quente, irritada, rubor facial avermelhada, né? E a partir desses resultados, né, a gente espera que essa criança chegue de uma escala Likert de grave, que ela chegue para nenhum, a 5 pontos. A gente quer que essa criança esteja com a temperatura dentro do padrão da normalidade, que ela esteja tranquila e com a pele normocorada. Para o segundo resultado que a gente selecionou, sinais vitais, a gente selecionou, então, os indicadores: temperatura corporal, frequência cardíaca apical e frequência respiratória. Então, inicialmente, a criança chegou no serviço de emergência com febre, com taquicardia, taquipneia, e o esperado, né, a partir das nossas intervenções, é que a criança evolua de grave para nenhum. Para que a gente chegue a esses resultados, então a gente selecionou algumas intervenções da NIC, né, que foram regulação da temperatura e tratamento da febre. Regulação da temperatura tem por definição obtenção e ou manutenção da temperatura do corpo dentro de uma variação normal e tem as suas atividades, então, monitorar a cor e a temperatura da pele, informar sinais e sintomas de hipertermia e monitorá-la de qualquer forma, dar a medicação adequada para evitar e corrigir tremores, administrar medicação antipirética conforme apropriado, banhos mornos para ajustar a temperatura corporal alterada conforme apropriado. Esses cuidados, então, a gente não, como a NIC é traduzida, então, a gente deixou como está na literatura. E a segunda intervenção selecionada foi o tratamento da febre, né, que tem, por definição, controle do paciente com hiperpirexia causada por fatores não ambientais, e as seguintes atividades: monitorar a temperatura conforme a rotina da unidade, monitorar a cor e a temperatura da pele, monitorar a diminuição do nível de consciência, monitorar contra a atividade convulsiva, monitorar a ingestão e a eliminação, administrar medicação antipirética, cobrir pacientes somente com lençol, além de todos os outros cuidados, né, que já estavam selecionados, né, no diagnóstico de termorregulação, como promover conforto, o controle de sinais vitais, né, as orientações à família. Após 24 horas de permanência dessa criança na emergência pediátrica, né, o pai relatava que a criança ainda estava irritada, com um objetivo, então, era uma criança alerta, que estava chorosa por períodos, ela estava hidratada, já estava com a pele rosada, estava ventilando espontâneo ar ambiente, sem esforço respiratório, uma ausculta pulmonar limpa. Ela ainda estava com uma frequência respiratória de 42, taquipneica, saturando 98%, não apresentando face de dor. Aceitando a dieta via oral, eliminações sem particularidades, sem edemas, pele íntegra, porém, ela ainda estava com uma frequência de 178 batimentos e ainda estava com 37,8. Os diagnósticos, na realidade, a gente não iniciou esses diagnósticos, a gente manteve esses diagnósticos conforme estava no registro, né? Então, foi mantido o diagnóstico de termorregulação ineficaz relacionado às condições ambientais e foi mantido também o diagnóstico risco de queda. Conduta, então, medicada conforme a prescrição e a escala de chips, vigiar curva térmica, atentar para sinais de dor, manter a pulseira identificadora e de risco de queda e manter os cuidados conforme a prescrição e a rotina da unidade. Foi reforçadas as orientações de prevenção de quedas e a pulseira identificadora com o pai, que compreendeu essas orientações. Bom, então, a partir, né, na nossa prática clínica, a gente não utiliza ainda a NOC, né, mas o que a gente pode perceber, né, que com aquelas intervenções, com aquele diagnóstico que não é o mais acurado, né, essa criança, então, de grave, o aumento da temperatura da pele passou para 4, leve, e irritabilidade ela ainda se mantinha com períodos, né, de irritação, ela estava apenas 24 horas na emergência,
e a pele já estava rosada, né? Então ela não estava mais com a pele avermelhada devido à febre, né? Então esses foram os resultados alcançados, né, teoricamente. O segundo resultado, então, sinais vitais, a criança ainda se mantinha febril, mas não com 39, 5,37,8. A frequência cardíaca de 198 passou para 178, né, no nosso ponto de vista moderado. E a frequência respiratória também, que estava, eu não me lembro agora, 78 passou para 42. Então, esses foram os resultados alcançados, então, a partir dessas intervenções. Resumindo um pouquinho, então, essa criança ficou na emergência em torno de umas 30 horas, tá? Não foi confirmado um diagnóstico médico para ela. Ela ficou, né, com febre a esclarecer. No dia 13/2, então, ela foi transferida para o 10º Norte. Somente no andar que foi confirmada, então, a meningite viral. Ela ficou 13 dias internada. No andar, ela ainda persistiu com episódios de febre e irritação. Se não me engano, no 8º dia, o diagnóstico de termorregulação ineficaz foi encerrado e iniciou-se o risco de desequilíbrio na temperatura corporal, porque a criança já se mantinha com a temperatura dentro do padrão da normalidade, e no dia 25/2 ela teve alta hospitalar. O que fica desse estudo, então, né? A gente percebe que foi iniciado um diagnóstico de termorregulação ineficaz, que não é o mais acurado, né? Os enfermeiros da emergência pediátrica, como os enfermeiros do adulto, eles também têm um pouco de dificuldade de iniciar diagnósticos de enfermagem em relação à regulação térmica. Então, foi por esse motivo até que a gente está estudando a febre em crianças. Então, a nossa proposta é de encaminhar para o COP, né, a inclusão de hipertermia, né, e revisar, então, os diagnósticos de termorregulação ineficaz e risco de desequilíbrio da temperatura corporal. Hoje aqui a gente se focou mais, né, na criança, né, mas a gente quer discutir isso com todo o grupo, com cada representante de cada setor, né, para ficar mais fácil e deixar os diagnósticos mais acurados, né, para a regulação térmica. Aqui uma foto do pessoal. Infelizmente, a gente, né, devido às características do nosso setor, a gente não conseguiu, né, reunir toda a equipe para tirar foto de toda a equipe da emergência pediátrica. A gente tinha funcionários que estavam de folga e é um pouquinho, né, difícil de reunir o pessoal. Então, acho que é isso que fica. Então, o Valmir, acho que quer falar mais alguma coisa. Pessoal, parabéns, né, ao grupo que desempenhou esse estudo, que há muito tempo a gente vem falando sobre febre em pediatria, mais especificamente na emergência, e a gente tem dificuldade realmente, né, em buscar, às vezes, esse diagnóstico não relacionando à hipertermia. Parabéns, né, para vocês, né, que se desempenharam e fizeram um bom trabalho. Também, a emergência pediátrica, as crianças menores de 3 anos de idade, a gente contrarreferencia. Essa criança nós não contrarreferenciamos em função que ela internou. Mas se ela estivesse na emergência e ganhasse alta, nós ligaríamos para a unidade básica e nós contrarreferenciamos para o agente, ou o técnico de enfermagem, ou o grupo lá da unidade básica, ou aonde ela faz o acompanhamento, para acompanhar essa criança posterior. Como nós somos referência também para as unidades básicas, para os PAs, para os atendimentos das unidades, nós também contrarreferenciamos crianças menores de 3 anos. Isso é um projeto que nós começamos esse ano, e ele está muito bem estruturado, muito bom, porque a gente tem um retorno da unidade. A unidade básica, ela nos, às vezes, quer até deixar já agendado para a criança voltar. Então, em função disso, a gente quer também, talvez, multiplicar essa contrarreferência para os demais setores da instituição, que para nós está sendo bem útil. A criança, em média, lá na emergência também, para nós, ela interna num leito, a gente usa 3 crianças. Para vocês verem a rotatividade e a resolutividade também que a gente tem na emergência pediátrica para essas 1000 crianças.
Então, a gente tem um leito, são 9, mas às vezes esse 9 ele se torna em 3 leitos, aliás, 3 crianças para um mesmo leito, pela disputa. Então, a média nossa, ela tem uma média que ela sobe agora de abril a setembro, depois ela tem uma tendência à diminuição, mas pela resolutividade da emergência pediátrica, a gente consegue contornar as situações. Queria agradecer a atenção de todos Quer falar? E a gente vai abrir para discussão, então. Bom, então agora nós vamos abrir para discussão. Eu acho que é super bem-vindo esse estudo. Eu acho que é importante a gente reforçar o quanto é bom que as pessoas, os usuários do processo de enfermagem, que se deem conta, que olhem como está, porque realmente assim, o que existe no sistema hoje é uma construção de longa data de todos os enfermeiros que foram sugerindo ao longo de um tempo, assim. E é claro que esse sistema nunca está completo, ele está sempre em construção, cada vez mais, no momento que hoje a gente pensa, que até gostaria de compartilhar com vocês, que a gente está expandindo os módulos da enfermagem do sistema GHU, né, do nosso sistema, que está sendo repassado para todos os hospitais universitários. E nós tivemos a oportunidade, do mês passado, de estar implantando pela primeira vez a prestação de enfermagem num hospital universitário igual ao que tem aqui, levando os nossos cadastros. E, a partir de agora, a gente vai seguir com as implantações em todos os hospitais universitários do país, e, com isso, também, certamente, os outros enfermeiros vão estar contribuindo, vão estar olhando o sistema, vão estar achando o que tem de correto, achando o que tem de bom e achando o que não está bom e sugerindo para a gente poder qualificar cada vez mais a nossa enfermagem, né? Então, eu acho que é super bom essa questão da hipertermia. Eu acho que tem coisa assim que a gente tem que estar vendo. E eu acho que, por isso mesmo, é importante que a gente possa fazer essa discussão agora. Então, vamos abrir para discussões, que eu acho que é realmente o nosso grande ganho da apresentação dos estudos clínicos, né? A gente poder ter essa oportunidade de estar falando a mesma linguagem, de estar discutindo, de estar aprendendo no sentido de melhorar a acurácia diagnóstica. Vamos lá? O que a gente tem que falar também, assim, ó, é pena que a gente precisava também da Nanda aqui, mas todo mundo já conhece um pouco, tem muito estudante aí. Tem muitas dúvidas até e diversidades de pensamento em relação a isso, porque a gente tem, nesse caso, hipertermia como um sinal e sintoma, uma característica definidora, e como um diagnóstico, né? E o quanto a gente vai estar fazendo para aquilo, o quanto é relacionado. Então, acho que é nessa questão, mais ou menos, que, às vezes, as coisas podem ficar um pouco confusas, né? Então, assim, o que é nosso, o que é da enfermagem, o que se faz. Acho que tem a questão da hipotermia, que isso era muito mais claro, e há muitos anos se discutiu muito nessa questão dos diagnósticos da termorregulação ineficaz, porque tinha coisas, por exemplo, um diagnóstico de hipotermia se considerava as questões ambientais de digamos, no caso de uma criança ou de uma pessoa idosa, alguma coisa, de ficar exposta ao frio. Então, as medidas seriam, os cuidados seriam, a enfermagem teria toda a intervenção, seria no sentido de aquecer, de voltar à temperatura, né? E hipertermia se relacionava muito às questões ambientais também, como intermação, insolação, né? Mas hoje, quando a gente fala nos protocolos de atendimento, na atuação de enfermagem diretamente, bem na questão da emergência, quando tem um dos protocolos que é criança quente, né, o quanto a gente não tem que estar revisando essas questões, olhando os conceitos e tudo mais. Vamos lá? De novo. Quem vai perguntar alguma coisa? Quem vai fazer algum esclarecimento? Acho que a Luciana já andou estudando também algumas coisas, né, em relação à temperatura, às questões de termorregulação, que eu acho que é importante isso, né, a gente poder promover essa discussão. Tá, eu sou Luciana, sou enfermeira da UTI adulto, e
a gente quer trocar informações, eu e Betina, a gente já conversou sobre isso, que a gente está revisando tudo isso, porque a gente tem que pensar no paciente com hipertermia e, no outro caso, também com hipotermia. E colocar as terapêuticas, os cuidados para isso. Então, a gente tem que ficar muito atento no diagnóstico e na intervenção. E não pensar que, muitas vezes, esse paciente está com... ele está muito quente, a gente tem que esfriar. E se ele está com hipotermia, fazendo bradicardia, a gente tem que aquecer esse paciente. Então, a gente está trocando informação, a gente está revendo os cuidados, se baseando na NIC, através do livro de intervenções, de ligações, desculpe. Então, a gente está revisando a NIC para adequar melhor os cuidados para o nosso paciente que está com esses diagnósticos de enfermagem. Enquanto o pessoal vai pensando também, eu queria fazer algumas considerações, né? Primeiro, eu quero parabenizar o grupo, porque eu achei que o estudo foi muito claro, né? E os slides eles estão muito bonitos, né? Caracterizando realmente o uso de instrumentos bem peculiares da pediatria, né? Como as escalas de carinhas, né? E que eu achei uma inovação vocês terem colocado as carinhas também para os NOC. Então, foi muito bom assistir e muito claro. Tá? Em relação, eu acho que o ponto essencial desse estudo, na questão da acurácia diagnóstica, né? Para mim, já de princípio saltou aos olhos de que não era uma termorregulação ineficaz, como vocês identificaram, e muito menos por questões ambientais, como fator relacionado. Mas a gente entendeu, era o que tinha no sistema, né? E aí permitia alguns cuidados em relação ao ajuste dessa temperatura corporal. E eu entendo também bem o que a Carmo trouxe, né? Do enfermeiro ter que ter muita atenção de quando a hipertermia é uma característica definidora e quando ela vai ser um diagnóstico de enfermagem. Me parece que isso é mais claro na pediatria, porque hipertermia na criança, muitas vezes a criança chega na emergência com hipertermia e ela até nem tem um desfecho de um diagnóstico médico como teve nesse, que era uma meningite. Às vezes é uma febre a esclarecer e que é uma condição viral e que ela faz um tratamento sintomático e vai embora. Mas para o enfermeiro cuida da hipertermia, né? Então, me parece que, em pediatria, esse diagnóstico ele é muito apropriado. Para o adulto, há que se ter um pouco mais de cuidado, porque eu tenho que ver um pouco mais sobre o fator relacionado dessa hipertermia. De onde é que ela vem? Não que na criança não, na criança também. Mas na criança, muitas vezes, a investigação não leva ao fator relacionado. No adulto, normalmente se encontra um foco infeccioso, que aí vai ser... E esse adulto vai ter outras condições que levam para um outro diagnóstico de ou padrão respiratório ineficaz por uma infecção respiratória, ou uma alteração da eliminação urinária por uma infecção urológica. Então, aí a hipertermia passa a ser uma característica definidora, e não é um diagnóstico. Mas em pediatria, em especial, me parece que ele é muito claro, né? E acho que isso, como a Carmo disse, a gente tem discutido bastante e por um bom tempo, até hoje, a gente não tinha incluído no sistema para que os enfermeiros não usassem o diagnóstico de hipertermia para qualquer paciente que tem febre, né? Mas que ele buscasse realmente o diagnóstico. Mas, no caso de pediatria, né, e nesse caso que vocês colocaram, o diagnóstico é hipertermia. Então, acho que essa é a questão, principalmente para os estudantes, que a gente tem que buscar, porque paciente com febre na unidade de internação, a gente tem todo dia. Mas não é só isso, né? Então, por que a gente busca outros diagnósticos mais acurados? Então, eu fico bem satisfeita com o resultado do estudo de vocês, né? E vocês vão levar isso para mais refinamento lá na COP, para a gente estar discutindo, mas me parece que sim, que nós vamos ter que dar mão à palmatória, como a gente diz, e estar botando esse diagnóstico no sistema. Tá? Então, eu quero agradecer muito à equipe, né? E dizer que vocês estrearam assim com chave de ouro, porque o estudo foi muito bom. Parabéns.
Na verdade, né, prof, é bem isso mesmo que a nossa discussão da nossa prática diária, porque assim, ó, muitas crianças realmente elas chegam na emergência com um único sintoma de febre e a gente não consegue abrir outra coisa, só febre mesmo. E aí por isso, na verdade, toda essa discussão. Não sei se alguém mais quer perguntar alguma coisa, quer colocar alguma coisa, alguma discussão. Professora Luzia. Enquanto a Luzia desce, Luzia. Enquanto a Luzia desce, eu queria aproveitar o que a professora Fátima disse e completar com algumas coisas. Na metade do ano passado, a gente pediu para o COP que nos autorizasse fazer o primeiro estudo clínico pediátrico, em emergência pediátrica, que foi quando a gente criou o serviço. E o COP prontamente, na pessoa da professora Fátima, nos autorizou. E eu fico muito agradecida de ter ouvido o que tu comentaste sobre o nosso estudo e te dizer que o COP tem sido fundamental para que a gente possa ter evoluído da forma que a gente evoluiu, ter a SAI da forma que a gente tem neste momento na emergência, que era um sonho da gente, mas a gente não conseguia fazer. A gente teve o privilégio de ter 2 mestrandas, que são do COP, a Karina e a Betina, e mais, a Maria Luzia, que veio para nós, junto com a professora Karine, que hoje não é mais minha assessora, mas que foi uma pessoa que fez a diferença numa equipe, claro, não foi uma pessoa, foram 5 pessoas, mas a necessidade que a gente tinha e o apoio que a gente recebeu de vocês. Hoje a gente tem uma SAI de forma melhor, hoje a gente tem uma emergência onde a gente pode até sugerir algumas coisas, e há um tempo não muito distante a gente nem conseguia fazer toda a parte que era da gente. Então, realmente, eu quero agradecer, em especial, as pessoas que têm trabalhado de forma incondicional, embora debaixo do mau tempo, embora com muitas dificuldades, embora com superlotação, embora com todas as coisas, e concluindo com o protesto do Cine Saúde na porta da emergência, a gente tem conseguido fazer a diferença. E isso é a prova que, em grupo e com parcerias, a gente consegue fazer coisas que a gente não imaginaria que faria. Então, muito obrigada a todos e obrigado por eu estar aqui. Eu podia ter ido embora e vivenciei isso. Obrigada. Eu acho que eu já tenho aqui... Não, eu queria... Bom dia a todos, né? Eu só queria ressaltar assim o envolvimento do grupo, que isso aí foi bacana da gente ver assim a questão assim do desafio que o grupo tomou para si e por iniciativa, né? Que foi o grupo que solicitou, né? Estar aqui presente, e a humanidade que é nova, a gente tem só 1 ano, né? Então a gente está conquistando a cada dia, né? A construção de cada uma das suas identidades, que eu sempre digo, né? Tem que criar identidade essa unidade. A gente está conseguindo criar, fazendo de todo esse trabalho, esforço de cada um serviço melhor, né, para o atendimento da pediatria. Eu acho que esse marco, né, que houve assim bastante discussão, qual o diagnóstico a gente vai ver, e realmente assim já desde o início o pessoal já tinha em mente de começar com essa preocupação de definição de hipertermia, né? E eu acho assim que foi um trabalho muito bacana, né? Agora olhando assim de fora, assim que a gente está assistindo é diferente, né? De ver o crescimento de vocês e o quanto vocês conseguiram, né? Num primeiro diagnóstico que foi trazido a público, construir de uma forma já tão madura. Isso eu queria deixar registrado, assim que o trabalho assim teve todo uma maturidade assim muito grande para poder realmente, né, como a Fátima colocou, ela já disse, não, então realmente temos, quando eu ouvi a Fátima falando, temos que mudar esse diagnóstico, bom, então tá, então nós fizemos um trabalho bem feito. Eu queria parabenizar a todos, né, porque foi o trabalho do grupo, né, eu fiquei só ali de ouvinte assim daquilo que eles me traziam, mas assim foi muito bacana assim participar desse momento, mais um momento assim de identidade da emergência pediátrica. Oi, bom dia, então meu nome é Ana Valéria, sou enfermeira da emergência, né, do adulto, e eu queria parabenizar então os enfermeiros e os técnicos que participaram desse estudo clínico. E eu, na verdade, Lourdes, só queria complementar na tua fala que depois que houve, eu acho que essa cisão no centro do serviço, eu tive um aprendizado, assim, que o Valmir sempre conversava muito comigo, mas eu acho que com o Valmir na chefia, com a professora Luzia,
eu aprendi a ter um olhar diferente para a pediatria, porque quando a gente é do mundo adulto e fica junto, né, a gente às vezes pormenoriza algumas coisas. Então, assim, eu sempre fico muito atenta com os questionamentos quando a professora Luzia faz, o Valmir, e eu acho que esse foi um aprendizado que a gente teve, né, com um grupo de pessoas trabalhando lá, desenvolvendo assim esse trabalho que eu não acompanhei, mas agora que vendo assim o quanto tem de valor assim científico, de discussão, eu acho que foi muito boa essa. A gente fala assim separação, mas é um olhar diferente, é um olhar específico. Eu acho que o serviço teve um ganho, assim, vocês estão de parabéns. Tá bom? Era só isso. Eu quero parabenizar o grupo por ter levantado esse questionamento, mas também eu queria me reportar a um passado não muito remoto. Hipertermia era um diagnóstico que nós tínhamos, sim, no sistema. Depois de muitas discussões, ele foi desativado. E agora, olhando aqui, eu fiquei pensando, até uma das colegas falou, muitas vezes o único sintoma que a criança tem quando ela chega na emergência é hipertermia. Sintoma. Bem, eu acho que a gente pode pensar, sim, num novo diagnóstico, mas a minha sugestão é que o novo diagnóstico seja desequilíbrio da temperatura corporal. Que daí nós vamos estar contemplando, sim, a hipertermia, porque ela é um desequilíbrio do padrão para mais. Vamos estar contemplando também a hipotermia, porque sugere um desequilíbrio do padrão para menos. E vamos estar colocando este sintoma, que é a hipertermia, junto com os outros sintomas, como calor na pele, rubor, enfim, taquicardia, taquipneia, que estão associados dentro desse diagnóstico de desequilíbrio para mais ou para menos. É uma sugestão para a gente também estar pensando se seria o desequilíbrio, se seria a hipertermia. Hipertermia me parece, sim, mais um sintoma. Também nós temos possibilidade de ter sintomas em algumas situações e diagnóstico na outra, não sei. Eu acho que a gente pode seguir esse questionamento e pode continuar esse estudo. Houve, sim, já no passado, grandes discussões em relação a isso, e nós desativamos tanto o diagnóstico de hipotermia quanto o diagnóstico de hipertermia no sistema. Podemos voltar a ativar, mas também podemos seguir um pouco mais essa discussão. Isso também se fundamenta um pouco naquela apresentação do colega sobre fatores que levam à hipertermia, regulação térmica corporal. Enfim, é um sintoma ou é um diagnóstico? Às vezes é o único sintoma que a criança tem quando chega na emergência. Acho que é super importante a gente ter essas colocações, porque é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai buscar as verdades, com as evidências corretas e tudo. Acho que não vai terminar por aqui, né? Acho que, sem dúvida, a Luciane já trouxe mais algumas demandas. Acho que a COP vai ter que estar bem atenta e nós vamos ter que estar revendo essas questões. Eu acho que não quer dizer que uma posição hoje aqui a gente não possa mudar, não possa se voltar. E eu acho que é assim que as construções são feitas, né? Então, assim, porque hoje, nesse momento, talvez tenha que sim existir o diagnóstico de hipertermia, só que a gente tem que ter muita clareza, porque eu me lembro que ele foi praticamente banido, desativado, porque havia um uso indiscriminado e não acurado desse diagnóstico. A criança ou o adulto chegava com hipertermia, não havia o raciocínio diagnóstico e era colocado, então, tem o sintoma hipertermia e todo mundo entrava com esse diagnóstico.
Eu me lembro que era uma questão assim. Então, quando é que é hipertermia diagnóstico? Talvez a gente tenha que trabalhar mais nesse sentido. Então, eu acho que realmente, a COP vai ter que, junto com as gurias agora, baixar a cabeça, estudar mais, promover essas discussões, para a gente chegar para a comunidade com muita segurança, com muita tranquilidade, apresentando algo realmente consistente. Né? Mais uma vez, então, agradecer ao grupo da emergência, que eu acho que realmente, como a Fátima colocou, o estudo, eu acho que chamou a atenção justamente pela simplicidade e clareza e profundidade do assunto. Mas as gurias trouxeram de uma forma muito, muito bonita, muito concisa, muito enxuta, muito clara. Então, assim, o quanto é importante a gente poder simplificar algumas coisas, assim, para poder ser mais didático, para poder ser bem evidenciado, e tudo pode ser muito um problema que bate na porta delas o tempo inteiro, que é essa criança quente, né? Então, o quanto é importante essa apresentação. Essas gravações, elas vão estar do estudo clínico, da nossa discussão, elas vão estar disponíveis no YouTube. E também depois nós vamos estar vendo com o pessoal aqui da CGTI para estar postando em algum local muito especial que a COP tem criado e tem tido o cuidado de atualizar no nosso portal na intranet. Então, nós vamos aproveitar agora esse tempo para mostrar aqui que tem bastante estudante que vai poder estar divulgando, vai poder estar utilizando, e também para os enfermeiros da casa e todo o nosso pessoal aqui, para poder estar divulgando o espaço que a COP tem criado para os usuários, né? Então, assim, com o maior carinho, no sentido de estar realmente dando subsídios para todo mundo poder crescer mais em termos de conhecimento em relação ao processo. A Fátima está mostrando para vocês, então, na página da intranet, que também está acessível na internet, tá? Ela está igual. Então, na intranet se acessa ou via institucional ou via assistência, tá? Pode ser no institucional, daí vai lá para comissões. Comissões. A COP é uma comissão permanente, ali a gente encontra o processo de enfermagem. Ou pelo lado da assistência, que é o outro botão ali, comissões assistenciais, e se chega também processo de enfermagem. Quando vocês clicarem nesse local, então, hoje, à esquerda, nós temos ali, ó, processo de enfermagem, onde tem os vários botões, e todos os botões já têm conteúdos postados nesses botões. Então, assim, no primeiro ali, a apresentação, então, fala o que é a comissão do processo de enfermagem. No segundo, vocês vão estar encontrando materiais educativos. Ele ainda não está como a gente gostaria, a gente só foi colocando alguns materiais, e, à medida do possível, a gente vai introduzindo mais. Então, por exemplo, fica disponível o próprio material que as gurias apresentaram ali, como itens mínimos, como roteiro para registro de anamnese e exame físico, manual de... que vai aparecendo ali, no final tem a evolução, e assim outros materiais. Nós temos também os boletins informativos. A gente já postou os nossos boletins do ano passado. Então, por exemplo, se vocês quiserem dar uma conferida, alguma coisa, eles estão lá, esses materiais, eles ficam para consulta. Tem também, em relação aos estudos clínicos, a gente tem aí todos os estudos, uma agenda de todos os estudos que aconteceram o ano passado, com as frequências e tudo mais, e tem também a agenda dos nossos estudos, desse de 2014. Agora, a gente está pensando de que forma a gente vai estar postando os estudos clínicos no portal, se vai ser a apresentação do PowerPoint, se vai ser a apresentação do dia com a discussão, nós estamos ainda avaliando isso. Como publicações, essa parte ela já está bem construída, mas a gente não vai parar, né? Então, vocês vão encontrar vários artigos. Os artigos que estão colocados aqui, todos têm a ver com a COP. Então, assim, são pessoas que têm alguma ligação com a COP, é produção que tem a ver com a universidade e com o Hospital de Clínicas, né? Então, esse é a nossa proposta de estar colocando aqui, né? Mais para baixo ali, vocês vão ver nas publicações mesmo, já fala também dos livros, que daí a gente não consegue colocar. Rola um pouquinho mais.
que daí já vai aparecendo os livros, que como a gente não tem como postar o conteúdo, a gente colocou ali as imagens para vocês poderem estar identificando. Voltando, lá no botão da esquerda, a gente tem assim os eventos. Esse ainda não está bem atualizado, eu tenho que atualizar, até já fazendo propaganda do nosso evento, que aqui está colocado ainda, tem um engano que nós temos que atualizar. O nosso evento vai ser no dia 25 e 26 de agosto, é isso, né? 25 e 26 de agosto. E já estão todos convidados, se organizem, se agendam, porque vai estar muito bom o nosso evento. A gente vai estar trazendo pessoas importantes e o assunto é muito legal. Tem a parte dos relatórios, que daí dos 2 últimos anos, visitas institucionais, que como nós temos sido alvo de muitos visitantes, a gente resolveu colocar ali qual é a porta de ingresso. Perguntas frequentes, dúvidas. Isso também vocês podem estar sugerindo, aquilo que vocês não gostariam de perguntar também, quem sabe vocês encaminhem para nós, a gente faz as respostas e coloca, porque a dúvida de um realmente pode ser de mais de uma pessoa. Tem algumas coisas ali, e tem também um espaço do Fale Conosco, que vocês podem estar encaminhando sugestões, dúvidas, alguma coisa, que a nossa proposta é que cada encaminhamento seja respondido em até 72 horas. Tá bom? Eu acho que era isso. Não sei se alguém mais quer colocar alguma coisa. Então, nós terminamos a apresentação do dia. Muito obrigada pela participação de todo mundo e mais uma salva de palmas pela apresentação do